Olha só, pessoal, a gente começa mais um dia falando sobre tudo o que aconteceu ou que foi desvendado na semana passada pela Polícia Federal, né? O inquérito do 8 de janeiro, que indiciou Bolsonaro e mais de 36 pessoas, deve chegar hoje ao Ministério Público Federal. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, deve anunciar só no ano que vem se denuncia ou não ex-presidente Jair Bolsonaro e companhia. O plano, segundo a Polícia Federal, envolveu uma conspiração para matar Lula, Alckmin e Moraes. Ô William Travassos, os dias vão passando, a gente vai digerindo melhor as informações. Ontem a TV Globo divulgou alguns áudios no programa Fantástico, de coronéis ali, de militares conversando. O que dá pra gente falar nesse início de semana que esse material todo deve chegar na mão do Procurador-Geral de Justiça? Bom dia. Bom dia, Júnior Moreira, bom dia, bancada, bom dia aos ouvintes da Itatiaia. Eu me incomodo um pouco essa divulgação, eu volto a afirmar isso, divulgar pedaços dessa investigação, e aí fica todo um clima tenso em cima disso, no campo da especulação. Porque quando você divulga um trecho da conversa que fala o seguinte, abre aspas, tá na cara que houve fraude, tá na cara, não dá mais pra gente aguardar essa pontinho, 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 fecha aspas. Então a gente percebe que tem uma espécie de campo imaginário, teoria da conspiração, de que o processo eleitoral não foi justo, o que não é verdade, né? Em função de tudo que nós já pesquisamos, e até hoje ninguém apresentou nenhuma prova concreta de que houve fraude no processo eleitoral, a gente percebe que está sempre no campo dessa teoria imaginária que toma conta daquele que perdeu a eleição. E isso vai motivar justamente aquele cara mais radical, e é de um radicalismo assustador, esse planejamento de tirar a vida das pessoas, e isso ainda vai retroalimentando toda a sociedade e essa polarização que a gente está vivendo. Então, divulgar partes do relatório, eu acho que só fomenta mais isso. Então tá na hora de a gente trazer mais clareza em relação a esse relatório e adiantar esse processo para que as pessoas tenham o direito de defesa, porque assim, não vou mexer com isso agora, a gente vai colocar lá para o meio do ano, isso vai, até quando? A ideia é sangrar, né, os envolvidos nisso até o período eleitoral, ou a gente vai conseguir dar uma resposta mais rápida para a sociedade? Porque aí eu vejo uma certa, por favor, me perdoem se eu estiver equivocado, mas eu percebo uma certa manipulação política disso, com o objetivo de destruir a imagem de uma pessoa sem mesmo dar direito a ela uma defesa, né? É claro que esse plano que está no papel, ele é muito ruim e mostra uma crueldade absurda. E se a gente quer viver num país justo, né, onde as pessoas sejam tratadas com igualdade, a gente não pode compactuar com nenhum plano milabórico de tirar a vida das pessoas. A gente tem que reafirmar isso e a democracia precisa ser defendida. Agora, eu sou contra essas doses homeopáticas de divulgação e toda a especulação em cima do caso. Ô Rita Mundim, bom dia para você. A gente começa segunda-feira falando mais uma vez sobre esse assunto. Queria te ouvir. O que você consegue espremer disso tudo aí? Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. Olha, eu concordo plenamente com o William. A gente, eu sempre afirmei e reafirmo aqui, é necessário a gente contextualizar os acontecimentos. É necessário nós nos transportarmos lá atrás para onde tudo isso começou e aconteceu. Então, o processo eleitoral, ele foi questionado durante o próprio processo eleitoral. Então, quando a gente chega nesse tipo de investigação, com esse potencial, né, explosivo de tudo que pode estar contido, a melhor coisa que a gente tem que ter é transparência. É transparência e luz, esclarecer cada ponto e dar direito de defesa aos envolvidos, porque senão nós estamos nos remetendo de novo para que o William falou, quer dizer, solta um negocinho daqui, outro fato dali e cria um imaginário, uma especulação desnecessária em um país que já está polarizado. Então, a transparência, a coerência na apresentação de tudo, isso chama-se luz. O Brasil precisa de ser passado a limpo. O Brasil precisa de ser reformado, principalmente nos processos, porque senão fica parecendo uso político de uma coisa tão grave. Então tem que esclarecer o que aconteceu. Isso aí é crime, é um ato terrorista, seja lá o que for, temos que ter a punição, mas de uma forma
transparente, de uma forma clara, sem nos esquecermos do contexto. É necessário analisarmos tudo dentro de um contexto. E a melhor coisa para o Brasil e para os brasileiros nesse momento é a transparência e o corte desse tipo de especulação, desses spoilers, né? Solta uma coisa aqui, solta outra ali. Vamos colocar tudo na mesa e vamos punir, vamos analisar e vamos virar a página, mas de uma forma limpa. Ô Marcelo da Fonseca, o modus operandi desses conta-gotas, né? De divulgação, divulga um pedacinho aqui, uma emissora de TV consegue uma outra coisa, um jornal consegue outra, uma rádio consegue um outro pedaço, fica um negócio meio sem encaixe, mas cada um com um tipo de informação. A turma aprendeu bem com a Lava Jato, né? Porque era desse jeitinho. Exatamente. E tem muita gente que bate palma pra isso até hoje, né? Bom dia, Júnior, bom dia, amigos de conversa, bom dia a todos os ouvintes. Exatamente esse ponto, viu, Júnior, que eu ia chamar a atenção, até uma curiosidade, né? Que às vezes o que a gente tá vendo agora, né, de algumas vozes da direita, que lá atrás batiam palma, que exigiam que a Polícia Federal fosse rápida, né? Queriam a prisão então, na época era ex-presidente, agora voltou a ser presidente do Lula, né? Quando o procurador falou que não tinha provas, mas que tinha convicções, aquilo já bastou para muita gente querer a prisão do Lula. Né, aquilo já era o suficiente. Olha, ele tem convicções, não tem prova, mas tem convicções. Agora a gente tem um relatório de 850 páginas da Polícia Federal, né, que está há 2 anos apurando, um relatório que parece que é bem detalhado, e aí eu tô com o William nessa e com a Rita, porque realmente a gente tem que ter acesso ao relatório completo para entender tudo que está cercando ali. Agora, é um relatório de mais de 800 páginas com vários indícios, com conversas, com interceptações, né? A Polícia Federal reuniu, gente, até troca de mensagens entre os próprios militares. Então, não é uma coisa simplesmente banal assim. Agora, não são convicções. Agora tem bastante coisa que escancara que tinha sim um plano de dar um golpe. E aí, gente, a gente não precisa fazer muita mirabolação, não é para entender, não. Basta aí quando a gente vê as fotos, né, das portas dos quartéis, tinha lá o pessoal pedindo golpe militar. SOS, Forças Armadas, militares nos salvem, né? Então, assim, tinha uma parte da população que queria, sim, um golpe militar, que queria acabar com a democracia. E, pelo que tudo indica, uma parte aliada ao ex-presidente Jair Bolsonaro, uma cúpula militar aliada ao ex-presidente, também compactuava desse plano, de dar um golpe no Brasil. Uma coisa, assim, absurda, uma coisa lamentável, triste. Agora, o que a gente precisa ter acesso a esse relatório da PF para entender de forma completa é até que ponto o ex-presidente e essa cúpula que era do Planalto trabalhou para isso acontecer. Porque aí eu concordo com o William também, às vezes tem muita gente radical que fica jogando gasolina na fogueira, né? Vamos dar o golpe. E às vezes o ex-presidente falou, olha, gente, a gente não tem como dar esse golpe. Eu duvido que o Bolsonaro não queria dar um golpe. O Bolsonaro, a carreira dele inteira política, ele sempre defendeu a ditadura, né? Ele publicamente já falou, né, da defesa da ditadura. Então, assim, mas pode ser que ele tenha falado recuado, falou, gente, não vamos sair das 4 linhas. Então, esse relatório da PF vai escancarar o que a gente tem, qual foi a atuação de cada um. Então é importante que isso seja divulgado para todo mundo, e não esses conta-gotas, né? Porque a gente fica recebendo algumas informações sem ter o contexto inteiro. Isso eu concordo muito que é uma falha, né, da Polícia Federal. Agora, vamos ser sinceros, alguém tem dúvida que o Procurador-Geral da República vai pedir o indiciamento e a prisão do ex-presidente? Alguém tem dúvida? Alguém tinha dúvida, gente, que o Moro ia pedir a prisão do Lula na época da Lava Jato? Parece que já é tudo muito um jogo de cartas marcadas. Infelizmente, a realidade é essa. Alguém imagina que o Procurador-Geral da República vai desagradar o ministro Alexandre de Moraes? O ministro que hoje é o todo-poderoso do Supremo, né? Parece que não tem nenhum. Os outros 10 ministros, todos concordam com o Xandão, né? Com o Alexandre de Moraes. Não tem nenhuma voz contra ele. É uma coisa assim. Então já é um jogo de cartas marcadas. Provavelmente o procurador vai indiciar e vai pedir a prisão do ex-presidente. Vamos ver se a justiça, né, vai dar o espaço de defesa que todo mundo tem que ter. Posso fazer uma pequena observação? Quanto tempo você tem atuando nessa área de política? 15 anos. 15 anos. O Marcelo é o tipo da pessoa que pega relatório, né, vai buscar portal da transparência, é um cara muito competente nisso, principalmente quando ele trata do documento. E a primeira fala do Marcelo, não sei se vocês perceberam, o ouvinte da Itatiaia, ele fala assim, ó, o relatório parece bem detalhado. Parece. Gera uma dúvida. E aí essa dúvida é justamente a seguinte, e é o que o Marcelo falou, que a gente fica tentando entender. Bolsonaro sempre defendeu a ditadura, ok, os militares, mas ele
jogou dentro das 4 linhas? É isso que a gente quer saber. Ele foi provocado e se manteve isento nessa situação ou não? Ele realmente estava por trás deste plano de motivar as pessoas e os militares a dar o golpe? Ou ele foi o cara que disse, não vamos dar o golpe? Ô William, quando um deputado sobe na tribuna, né, para elogiar e defender um torturador confesso, a gente imagina que esse deputado, esse político, ele não tem muito escrúpulo em relação à ditadura, né? Aos limites éticos da ditadura. Então, o ex-presidente Bolsonaro, ele se caracterizou muito por esse discurso defendendo mesmo o discurso contra a democracia. Então, a gente não tem como ter certeza qual foi o papel dele, porque a gente ainda não tem o acesso a esse documento. Agora, por tudo que a gente já viu, tanto a CNN quanto a Globo, já tiveram algumas informações bem detalhadas desse relatório. E aí não dá para confirmar, não dá para ter certeza o que tem. Mas dá para falar que parece que a PF fez uma pesquisa bem detalhada de como foi essa articulação no Palácio do Planalto.